Fala, maninho, beleza? Então nessa aula a gente vai finalmente terminar a API, né, pro nosso Netflix e a gente vai adicionar algumas rotas, algumas coisinhas a mais aí e dessa vez eu prometo que é a última aula, tá? Então vamos pro nosso Visual Studio Code e para começar aqui a gente precisa adicionar uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar com vocês, que é o CORS, tá? Então o CORS ele é um módulo que já vem instalado no Node por padrão, tá? Então const CORS é igual a require CORS. E aí eu simplesmente venho aqui app.use CORS e chamo ele. Para que serve o CORS? O CORS ele é um controle de acesso, tá? Hoje a gente está testando via Insomnia, tá tranquilo, a gente consegue fazer nossas requisições, etc, etc. Só que depois que a gente for testar com React, se não tivesse CORS aqui configurado, a gente não consegue, o back-end ele bloqueia requisições, tá? Do localhost. Então a gente precisa desse core para ele não bloquear, tá? Ele já faz algumas configurações automáticas, claro, não seria só isso, o core não se limita a isso, mas isso aqui já basta para a gente conseguir aceitar requisições de outros domínios, tá? Então é mais ou menos isso. E é o seguinte, a gente teoricamente deveria ter uma rota para cada módulo, né? Porque afinal de contas cada módulo representa um CRUD, né? Operações de CRUD, de criar, deletar, atualizar e excluir. Cada um deles então deveria ter uma rota. Só que como o nosso projeto ele é um pouco enxuto, a gente não vai fazer uma rota para cada um, a gente vai fazer rota só para os que importam para a gente, né? Vamos começar então pela tela de login. A gente vai fazer um sisteminha de login agora então, onde a gente vai através do e-mail e a senha que o usuário digitar, a gente vai pesquisar no banco de dados se existe esse usuário com esse e-mail e com essa senha e retornar sucesso ou erro, tá? Bem simples. Então aqui em routes eu vou vir em new file, usuários.route.js, beleza? Ou melhor, routes com S, né? routes.js. Eu vou copiar a estrutura aqui do nosso filmes, tá? Essa estrutura inicial, só vou trocar para usuário aqui, vou pegar o módulo de usuário e eu sei que lá embaixo eu tenho que dar um module.exports igual ao router. Tem que exportar o router, né? Isso aqui padrão. Então eu vou criar uma rotinha aqui, então router.post barra login, barra login, e aí eu vou receber uma requisição e uma resposta, né? Essa função vai ser assíncrona, como sempre. Ok. Aqui dentro eu vou ter um try e um catch, erro, ou melhor, res.json error true e message vai ser o erro.message, tá? Tranquilo. E agora o que a gente tem que fazer nessa rota? Verificar se realmente esse usuário existe, né? Então a gente sabe que a gente vai receber credenciais, então const credenciais vai ser igual ao rec.body. Tudo que vir no body, todo o JSON que a gente enviar, né? Então a gente tem que enviar um JSON com os parâmetros que a gente quer pesquisar. Então simplesmente eu vou fazer o seguinte: const usuário vai ser igual a await usuário.find one, eu quero pegar somente um usuário, e aí eu vou passar as credenciais aqui dentro, tá? Essas credenciais elas vão vir num formato assim, tá? Ó, um JSON, e-mail, blá blá blá, senha, blá blá blá, né? Vai vir assim. Então é como se eu pegasse isso aqui e colocasse aqui dentro, tá? Mas aí eu vou fazer assim porque é melhor, né? E é a maneira correta, tá? De economizar código. Beleza, então o find one, se ele achar o usuário com os parâmetros que eu colocar aqui dentro, ele vai me retornar um objeto, senão ele vai me retornar null, tá? Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: se usuário, né, isso que vocês já viram na aula de JavaScript básico, se não viram, volta lá a aula de condicionais, tá? Se usuário, se não, não existe usuário, não achou o usuário. Então aqui eu vou dar um res.json error true e o message nenhum usuário encontrado. Beleza? Caso contrário, eu simplesmente dou um res.json error false e do o próprio usuário ali em questão, tá?
nossa rota de login está pronta, porém está inacessível porque a gente não colocou aqui no nosso index, tá? Então aqui em routes eu vou colocar filme routes, tá? E vou deixar no barra mesmo. Então só vou fazer uma organização aqui, tá? Routes. E aqui a gente tem os middlewares, né? Middlewares, eles servem para interceptar o nosso código, tá? Então, entre a requisição e resposta, os middlewares executam ou parseiam ou fazem algum tipo de função com a informação, tá? Isso aqui é conceito um pouco mais avançado, você não precisa saber isso agora. Mas as rotas aqui, eu vou criar uma nova rota. app.use barra usuário e eu vou colocar uma outra rota aqui, que é o const usuário routes, que é igual a require.src barra routes barra usuário, tá? Então todas as rotas do usuário eles vão ter um prefixo de usuário na frente, tá? Então se aqui ficou barra login, então vai ser localhost 300, por exemplo, barra usuário barra login, tá? Vai ser assim que vai funcionar. Então vou vir aqui no meu Insomnia. Eu até já tenho aqui, ó, um post login. Isso aqui é fácil para você criar, tá? Já ensinei. Então vai ficar localhost 3.1.2.3.3.000, né? Barra usuário barra login. E eu vou passar exatamente o JSON que eu quero que ele pesquise no banco de dados. Então se eu der uma senha errada aqui, ó, enviar, opa, não conseguiu conectar porque eu não estou com o server conectado, né? Então vou dar lá em AWS e vou fazer o seguinte, yarn start. Ok, dou ok aqui, ele nenhum usuário encontrado, porque não existe com essa senha. Agora se eu colocar a senha correta, 1, 2, 3, olha só, me retornou todo o usuário, tá? Então o login funcionando 100%. Agora a gente vai fazer a rota para pegar a tela home. Essa tela home aqui, né? E eu vou fazer de uma forma que fique dinâmico, tanto esse destaque quanto os filmes aqui, as categorias e tudo mais, tá? Então vai ficar dinâmico toda vez que atualizar, vai ser uma organização diferente. Como que a gente vai fazer isso? Simples. Vou fechar aqui em Film Routes, a gente vai criar uma nova rota para fazer isso. O nome dela pode ser até Home, né? Porque tem a ver com a tela Home. Então aqui, ó, eu vou colocar recuperar tela Home e vou criar uma rota, router.get, pode ser get mesmo, não vou passar nenhum parâmetro para ela, barra home, vou receber uma requisição e uma resposta, vou criar um try e um catch, no catch res.json error true message error.message, ok? E aqui dentro eu vou fazer a minha lógica, tá? Assim, o que acontece? A gente precisa primeiramente recuperar todos os filmes, né? Porque aqui mostra todos os filmes. Então, let filmes é igual a await. Opa, tem que ser assíncrono aqui, né? Async igual. Por que tá ficando assim? Ah, tá. Igual await filme.find. Simples assim, tá? Sem nenhum parâmetro. Aqui eu tenho todos os filmes. E aí o que acontece? Para cada filme, na realidade, eu preciso também pegar aqui as temporadas, pelo menos quantas temporadas ele tem, tá? Porque quando eu clicar no filme aqui, eu quero que ele bote as temporadas aqui no meu select e pegue a primeira sempre, tá? Que aí quando eu mudar, eu vou ter uma funçãozinha para pegar os episódios por temporada, tá? Então, pelo menos, eu quero que as temporadas que eu tenho em uma série venham ali também, tá? Comigo, com o filme. Então, eu vou fazer o seguinte, for let filme off filmes, tá? Vou percorrer um por um. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar as temporadas desse filme, Barbada, né? Então, const temporada igual require barra models barra temporada, ok? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, const temporadas, que são várias, né? Vai ser igual a await
temporada.find. Vou pegar todas as temporadas que o filme ID sejam o filme do loop, né? O filme atual do loop.id. Tá? Dessa forma eu pego todas as temporadas que pertencem ao filme em questão. Tá? E aí eu preciso colocar essa temporada dentro do objeto de filmes. A maneira mais fácil de fazer isso, tem várias, tá? Mas a maneira mais fácil é criando um novo array. Então simplesmente aqui eu vou let new filmes, ou novos filmes, né? Filmes, ou final filmes. Final filmes vai ser igual a um array vazio. E aqui eu vou fazer o seguinte, const new filme, que é um novo filme, vou criar um novo objeto de filme, né? Para mesclar os dois ali. Filme vai ser igual a tudo que tiver de filme, aqui, né? O nosso filme, ponto doc, underline doc, ponto doc, e tudo que tiver de temporadas. Eu estou criando um objeto novo, tá? A partir de tudo que tem de filmes, tá? E aqui eu estou colocando o underline doc, porque a gente tem um probleminha às vezes no MongoDB, ou no Mongoose, que ele traz um objeto inteiro pra gente da leitura e a gente não quer, a gente quer só o documento, tá? Então eu tô pegando o spread operator aqui, isso é uma questão avançada de JavaScript, tá? Mas eu tô copiando todos os parâmetros que tem dentro desse objeto e criando uma nova chave aqui chamada temporadas, e aí vai ter o valor de temporadas também, tá? Então vai ser um novo objeto com o filme e com as temporadas. E aí eu dou um new filmes, ou final filmes, né? Ponto push, para puxar para o array, puxar um novo item para o array, que vai ser esse novo filme, tá? Então aqui o meu final filme já tem as temporadas, os filmes e as temporadas, tá? Só que eu disse para vocês que eu queria misturar os resultados aleatoriamente, né? Então deixa eu colocar aqui só para organizar, recuperar todos os filmes. Aqui eu tô recuperando temporadas. E agora eu preciso fazer o seguinte, misturar resultados aleatoriamente. Então, em vez de ser sempre o primeiro filme ser o primeiro lá do banco de dados, né? Deixa eu ver qual é o filme aqui, o primeiro filmes. Em vez de ser sempre o Enola Holmes, eu vou ler, tá? Todos os filmes, só que eu vou misturar os resultados para ser realmente dinâmico lá no nosso código. E para isso eu vou usar uma lib muito legal, vou dar Ctrl C aqui no servidor, é o yarn add underscore, tá? O underscore é uma lib para fazer operações matemáticas, tá? E trabalhar com arrays e objetos também, tá? Então, underscore js.org. Tem muita coisa legal, muita coisa mesmo, tá? A gente não vai usar só a questão do shuffle, né? Que é a questão de misturar. A gente vai usar outras questões também que vai ficar bem interessante, tá? Então, instalei o underscore aqui, vou dar o yarn start. E aí, como que eu uso o underscore? Simples. Const underline, isso mesmo, o nome da variável vai ser underline, é igual a require underscore, tá? Simples assim. E aí, como que a gente mistura os resultados aleatoriamente? Então, eu vou subscrever o final filmes aqui, ele vai ser igual, e eu vou usar uma funçãozinha do underscores aqui, que é o underline ponto shuffle, ela que vai bagunçar os resultados, e eu preciso passar o array. O array é ele mesmo, é o mesmo array. Então, eu vou bagunçar os resultados e vou colocar na mesma variável de sempre, tá? É mais ou menos isso. Agora eu vou definir o filme principal, que vai ser esse cara aqui da capa, tá? Então, vou definir esse cara aqui para ficar bacana. Então, filme principal, ele vai ser const principal, vai ser igual ao resultado dos filmes bagunçados, só que eu quero o primeiro item, tá? Sempre assim. E agora eu preciso separar em categorias, ou seções, né? Preciso separar os filmes em seções, porque olha só, eu tenho aqui primeira seção, segunda seção, terceira seção. E qual vai ser o critério que eu vou separar? Poderia separar por categoria, poderia separar por elenco, por qualquer coisa. Neste caso, para ser mais prático, eu vou separar de 5 em 5, tá? A cada 5 filmes eu quero que quebre e crie um novo array, tá? 1, 2, 3, 4, 5, quebra, cria um novo array, tá? E é assim que eu vou fazer. Então,
Com JavaScript puro, isso seria, cara, seria bem trabalhoso, tá? Então eu vou usar o underscore de novo. Então, const secões, né, é igual. Eu tenho uma funçãozinha aqui que é o chunk. O chunk, ele recebe por primeiro parâmetro o array que eu quero quebrar, né? E qual a quantidade de itens que eu quero quebrar, qual a quantidade de itens máximo que eu quero ter dentro do meu array, que é 5, tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui. Se eu tinha um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, o chunk vai fazer o seguinte, ele vai criar um array e dentro desse array vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai criar um outro array aqui com 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai criar um último array com o número 11, tá? Dessa forma a gente consegue pegar as seções certinho. É isso que o chunk faz, tá? E aí no final eu só vou retornar isso, que é o res.json error false, e eu vou retornar aqui o principal e vou retornar as seções, beleza? Então basta eu dar um get lá em /home e isso deve estar funcionando. Então eu já tenho aqui, ó, listar home. Eu vou mudar só para 3000 aqui. Vou dar um send e olha só. Então o principal, ele pegou um filme só de principal. Já tem as temporadas, inclusive, isso aqui é uma série, ele pegou as temporadas certinho, ó. E as sessões, ó, 1, 2, 3, 4 sessões. E cada sessão ela tem 1, 2, 3, 4, 5 filmes. A próxima sessão tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E cada série, né, de filme do tipo série vai ter as temporadas aqui, ó. Então eu tenho aqui esse série dramática sobre crimes, que é o Peaky Blinders. Ele já me traz as temporadas aqui do Peaky Blinders, tá? Então eu vou ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente termina a parte de episódios por temporada, tá? Mas espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta, chama no Instagram, comenta aqui embaixo, onde quer que seja, manda e-mail. E compartilha essa aula se você gostou, se está te ajudando. Compartilha com alguém que você acha que também tem que aprender programação. E é isso aí, te vejo na próxima aula. Valeu!